Pessoal, nós vamos retomar agora falando sobre as grandezas associadas ao movimento e os tipos de movimento que existem. As grandezas são principalmente duas, são a posição e o tempo. Essencialmente, um movimento, se você parar para pensar direitinho, é quando você sai daqui e vem para cá. Ou seja, você mudou sua posição. Isso pode acontecer levando mais tempo, ou isso pode acontecer levando menos tempo. Em ambos os casos, a variação de posição foi a mesma, só que o tempo foi diferente. E essa relação que a gente tem entre a variação da posição e a variação do tempo é o que a gente chama de velocidade. Então, basicamente, a velocidade é o quão rápido a sua posição está mudando. A gente pode dizer que a velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Tranquilo, gente? Mais para frente a gente vai ver um pouquinho que existem dois tipos de velocidade, que a gente vai chamar de velocidade média e velocidade instantânea. E ainda um outro tipo que é a velocidade escalar ou velocidade vetorial. Mas é tudo tranquilo, tudo vai partir dessa mesma base que a gente tem aqui. E por outro lado, a gente pode dizer que essa velocidade vai ser a mesma. Então imagine que você está vindo aqui, mas você pode ir cada vez mais rápido. Que é o que acontece, por exemplo, quando a gente solta. Ela está parada nesse momento, mas ela cai com alguma velocidade na minha mão, no final das contas. E essa velocidade vai aumentando. E quando a gente para pensar no tanto que a velocidade está mudando em relação ao tempo, a gente vai ter a aceleração. E aí aqui, gente, eu tenho que lembrar uma coisa para vocês. A velocidade, ela é um vetor. Então, o que é que ela tem? Ela tem uma direção, um sentido, que é para onde ela aponta, e um tamanho. Então, quando a gente tem uma aceleração, do modo como está colocado aqui, parece que se você está a 20 km por hora e você continua a 20 km por hora, tem como ter mudado a velocidade? Tem. Se você estava andando aqui e você fez uma curva, sua velocidade antes era para a esquerda e agora ela é para baixo. Então a gente vai ver que existem dois tipos de aceleração. Um que vai mudar a direção, no caso que ele saiu da horizontal para a vertical, e outro que vai mudar o tamanho, seria justamente o número, o valor que a gente tem da velocidade. Por enquanto vamos trabalhar só com essa segunda, certo? Então, o que mais que a gente pode estar falando daqui? Os tipos de movimento que a gente vai ter são classificados em função da velocidade e da aceleração. Vamos dar uma descidinha para dar uma olhada. Em relação à velocidade, se ele está andando para trás, a velocidade é negativa. E ele é retro, que é justamente para trás, ele é retrógrado. Por outro lado, se ele está andando para frente, a gente diz que a velocidade dele é positiva, e esse é um movimento progressivo. Então, se você parar para pensar na sua idade como sendo um movimento, de modo geral, você está andando para frente ou para trás? A não ser que você seja o Benjamin Button, você está andando para frente, você está aumentando. Então, é como se fosse progressivo o seu movimento ao longo da vida. O Benjamin Button, que começou, nasceu velho e morreu bebê, teria um movimento retrógrado. Tudo bem, gente? E eu quero frisar bem essa diferença do retrógrado, porque tem uma palavrinha que é muito parecida lá na aceleração, que é o que a gente vai ver agora. Se você está andando para frente e você começa a acelerar para frente, você está indo cada vez mais rápido para frente. Esse movimento é acelerado. Por quê? Porque a sua velocidade, que era para cá, ela está aumentando. Então o que é que está acontecendo? A sua aceleração ela é com a mesma orientação que a velocidade. Por outro lado, se você tem uma velocidade para cá e a aceleração é para lá, imagine o que acontece quando você freia uma bicicleta, por exemplo. Sua velocidade começa a diminuir. Esse movimento daqui, eventualmente, pode até parar. Então, quando ele é contrário à velocidade, a gente vai chamar de retardado. Perceba que se o movimento for para trás, ele é retrógrado. Ele tem como ser retrógrado e acelerado, desde que a aceleração também seja para trás, ou seja, ele volta cada vez mais rápido. E do mesmo modo, a gente tem como fazer um movimento progressivo, que está indo para frente,
só que retardado. Por quê? Porque a aceleração é para trás, ele está andando cada vez mais devagar. Então, não vamos trocar retrógrado, que é a velocidade indo para trás, com retardado, que é quando a aceleração dificulta a velocidade. Tudo bem, gente? E daqui, a gente provavelmente vai estar pensando a respeito da posição. E o modo que a gente tem para calcular a posição, ele varia de acordo com a presença ou não de aceleração. Um movimento é chamado de uniforme se ele não tem aceleração, ou seja, a velocidade não muda de jeito nenhum. Ela não muda nem de valor, o tamanho dela é sempre o mesmo, nem ela muda de direção. Ela é uma reta e ponto final. E o modo que a gente tem para calcular isso é basicamente utilizando a velocidade e o tempo. Percebam que se a gente pegar esse espaço inicial e passar para lá, ele está somando e fica negativo, a gente teria a variação do espaço, seria a velocidade, vezes o tempo. Tudo bem? Por outro lado, se a gente tiver uma aceleração constante, como é o caso da gravidade, que ela puxa sempre com a mesma força. Opa, acidentezinho aqui, calma. Então o que é que vai estar acontecendo? A gente vai ter um movimento que ele é variado, mas como a aceleração é constante, ele é uniformemente variado. Então a posição dele, ela parece com a que nós vimos antes, só que além disso ela tem um componente, que é o da aceleração, que ele pode estar inclusive andando mais rápido ou mais devagar. Tudo bem, gente? Uma outra possibilidade ainda de calcular tanto a velocidade quanto o espaço sem utilizar o tempo, que é a equação de Torricelli, passa por aqui, mas ela também só é possível se tiver aceleração. Tudo bem, gente? E se a aceleração for variada, não tem equação. A gente vai ver que mais para frente até tem como calcular umas coisas dessas, mas é somente com a utilização de gráficos. Tudo bem, gente? Então, só para recapitular, posição é onde o corpo está. A variação da posição no tempo é a velocidade, que ele pode estar variando de modo mais rápido ou mais lento. Se essa variação está aumentando cada vez mais ou está diminuindo cada vez mais, a gente vai ter a aceleração, que é a variação da velocidade no tempo. E para calcular as posições, a gente basicamente tem que ver se é um movimento uniforme ou se ela é uniformemente variado. Se for uniforme, velocidade e tempo. Se for uniformemente variado, ou a gente coloca esse pedacinho a mais, que seria a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, ou a gente usa a equação de Torricelli, que também é conhecida como vovô tomou 2AS. Tudo bem? E talvez você já tenha ouvido falar que essa equação daqui é a equação do sorvete. Faz sentido, né? E essa equação daqui é um sorvete maior, então ela é o sorvetão. Tudo bem, gente? Então vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios só para ter certeza que está tudo ok. Temos aqui dizendo que um carro andou com velocidade 4 horas. Então nós temos aqui o tempo, né? 4 horas. Com uma velocidade média de 50 km por hora. Quanto foi que o motorista andou? Bom, já que ele não falou nada sobre para onde o motorista estava indo, a gente vai assumir que ele estava andando sempre para o mesmo lado. E esse movimento daqui, gente, a velocidade, ela mudou? Não, né? Ela é simplesmente 50. Então, qual dos dois a gente vai utilizar? O uniforme ou o variado? O uniforme. Então, quanto ele andou é o nosso deslocamento. O nosso deslocamento seria basicamente a velocidade vezes o tempo, como a gente tinha acabado de falar. A velocidade era de 50 e o tempo era de 4, ou seja, ele andou ao todo 200. Como isso aqui está em quilômetros, isso aqui, quilômetros por hora, tem que estar em hora, e aqui está em hora, então a gente pode fazer essa multiplicação. Só sobrou quilômetros. Então a nossa variação aqui foi de 200 quilômetros, tudo bem? De boa, fácil. Temos aqui que o motorista andou 2 horas a 100 km por hora. Na sequência, ele parou numa cidade por mais 1 hora para almoçar e depois dirigiu mais 2 horas a 100 km por hora. Qual o seu deslocamento e qual a sua velocidade média? Temos aqui mais uma questão bem aberta, porque ele não disse se ele foi e voltou. Vamos pensar então nos dois casos? Vamos pensar que nas primeiras 2 horas ele estava andando para um lado e continuou andando depois para o mesmo lado. Depois vamos ver o que aconteceria se ele tivesse ido no sentido contrário. Então, a princípio ele estaria aqui, ele andou por 2 horas
e parou aqui. Depois ele andou por mais 2 horas, ambas a 100 km por hora. Então o tanto que ele andou ao todo foi daqui até aqui, né, gente? Ou seja, seria o que ele andou nesse pedaço, que eu vou chamar aqui de x1, e eu vou chamar aqui de x2. Isso tudo então seria x1, quase que não sai o x, mais x2. Tudo bem, gente? E como que a gente pode fazer para calcular esse x? Esse movimento, ele era uniforme ou era variado? Como ele basicamente estava andando a 100 km por hora, é uniforme. Então a gente sabe que o nosso x1, que seria a mesma coisa que o ΔS, seria a velocidade vezes o tempo. E o nosso x2 seria a velocidade vezes o tempo também. Tudo bem aqui, gente? Então seria só acabar de fazer o cálculo. A velocidade era 100, 2 horas, então seria 200 aqui, com mais no x1, com mais 200 aqui no x2. Nesse caso a gente teria andado 200 com 200, seria 400. Por outro lado, se nós tivéssemos isso daqui acontecendo, ele começou, andou 2 horas para cá, parou e depois andou 2 horas no outro sentido. Então quanto foi o deslocamento dele? Ele teria andado 200 aqui e 200 aqui. Então vocês percebem que ele teria acabado no mesmo local? Tudo bem, gente? Então ele pergunta a velocidade média. Vou aproveitar agora para explicar para vocês aquilo que eu tinha falado das duas velocidades. A velocidade escalar é aquela que leva em consideração a trajetória que ele percorreu. Então todos os ΔS estão valendo. Nesse caso ele tenha andado aqui 2 vezes para a direita, ele percorreu ao todo 400 metros. Então a velocidade escalar média dele seria o deslocamento todo pelo tempo todo. Seria então 400 sobre 5. Ou seja, ele andou com 80 km por hora. Por outro lado, se a gente fosse fazer a velocidade vetorial dele, nós precisamos não da trajetória, mas do deslocamento. E no caso, quando ele andou 2 vezes para a direita, ele realmente andou 400. Então essa velocidade seria 400, também dividido pelo tempo, seria igual, seria de 80 km por hora. Mas o que acontece quando ele estava nessa outra situação, indo e voltando? A velocidade escalar dele vai ser exatamente a mesma, porque ele andou 200 e 200 em 5 horas, então também seria 80. Mas quanto foi o deslocamento dele? Ele não começou nesse ponto e acabou nesse mesmo ponto? Então o deslocamento dele foi 0. O que quer dizer que a velocidade vetorial dele seria 0 por 5, que dá 0. Voltando e insistindo de novo nesse ponto, gente. Os carros mais rápidos do mundo, que são os da Fórmula 1, têm velocidade vetorial 0, porque eles começam e acabam no mesmo lugar. Tudo bem? Temos aqui um outro exemplo de um carro que estava andando a 20 metros por segundo quando viu um cachorro na rua e acionou os freios bruscamente. Eu tenho quase certeza que está faltando isso daqui. Acionou. Pronto. Sabendo que ele gastou 4 segundos para parar, qual foi a aceleração média? E quanto foi o deslocamento do carro até parar? Opa, temos aqui algumas novidades. Então vamos pensar o que é que ele perguntou da aceleração e do deslocamento. A aceleração, pelo que a gente viu, ela é definida como sendo a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A gente sabe que o carro começou com 20 e ele eventualmente parou. Ou seja, ele diminuiu, saiu de 20 para 0, diminuiu 20, né? Então a gente tem esse ΔV aqui. E o tempo foi de 4. Só calcular agora a aceleração, tudo tranquilo. Mas como que a gente pode resolver o deslocamento dele? Bom, a gente tem a velocidade, a gente tem o tempo, a gente tem a aceleração. E se ele, na verdade, uma perguntinha antes. Se tem aceleração, é um movimento uniformemente variado. Então, voltando para cá, a gente pode usar o sorvete? Não, porque ele tem aceleração. Então, a gente pode utilizar o sorvetão? Vamos ver, a gente tem a velocidade, a gente tem o tempo, tem a aceleração. Dá certo o sorvetão? Dá.
Daria certo por Torricelli também, se a gente quisesse? Vamos ver. A gente tem a velocidade final? Tem, que ele parou, então era 0. A gente tem a velocidade inicial? Tem, era 20. A gente tem a aceleração? Tem, que a gente tinha acabado de calcular. Então dá para achar o S por aqui também. Então, a gente pode resolver por qualquer uma das duas, já que a gente tem o tempo. Tudo bem? Eu vou fazer pelo sorvetão, mas sinta-se à vontade se você quiser fazer por outra, só para você ver como é que funciona. Então, no outro passo, nós teríamos aqui, para resolver, o nosso deslocamento seria a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Então a gente vai ter que calcular a aceleração agora, né? Vamos dar uma olhada. Essa aceleração, coloca aqui em verdinho para a gente não misturar também, seria, ele saiu de 20 para 0 e diminuiu 20, então menos 20, dividido pelo tempo, que era de 4 segundos. Então a aceleração dele era de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Esse menos daqui quer dizer o que para a gente? Não muita coisa por enquanto. Mas basicamente, como a velocidade estava diminuindo, esse é um movimento retardado. Ele era progressivo ou ele era retrógrado? Bom, se a velocidade era positiva, ele está andando para frente, ele era progressivo. Então esse aqui era um movimento progressivo retardado. Tudo bem, gente? Vamos lá ver o deslocamento dele. O deslocamento era de a velocidade inicial, que era de 20. O tempo era de 4. Mais a aceleração, que é de menos 5. Vezes o tempo ao quadrado. O tempo era 4, né? Então, 4 ao quadrado sobre 2. Então, o nosso deslocamento foi ao todo de 20 vezes 4, 80. Mais com menos dá menos, né, gente? Então, menos 5 vezes 4 ao quadrado dá 16. Dividido por 2. Dá para a gente simplificar esse 2 com 16. 16 por 2 dá 8. Então, nosso deslocamento teria sido de 80 menos 5 vezes 8 dá 40. Ou seja, o deslocamento foi de 40 metros até ele parar. Tudo bem, gente? Então, é basicamente assim que a gente vai estar operando com essas variações de posição. A gente vai entender o que é que ele está querendo, tentar encontrar uma equação que resolva aquilo, e a gente sempre se faz a pergunta, esse movimento, ele é acelerado ou ele é uniforme? E na hora que a gente consegue definir isso, a gente consegue definir quais são as equações que a gente precisa utilizar. Não tem mistério. Tudo bem? Pois então, nos vemos daqui a pouco, quando nós formos continuar falando sobre os tipos de movimento. Ok?